Parte 1. A estrutura da realidade. Vamos construir as nossas ferramentas. Bom, antes da gente sequer olhar para um único versículo, é absolutamente fundamental estabelecer as regras básicas da própria realidade. Afinal, não dá para analisar como o universo funciona sem saber do que ele é feito estruturalmente, não é mesmo? A dualidade definitiva da filosofia de Aristóteles está no ato e na potência. É um contraste bem nítido. O ato é o estado ativo do ser, é aquilo que já é. Já a potência é puramente a capacidade passiva de receber uma determinação, ou seja, é aquilo que pode vir a ser. Para visualizar melhor, uma semente é uma semente em ato, mas ela é uma árvore em potência. Absolutamente tudo no cosmos opera sob essa polaridade. Dando mais um passo nessa estrutura, a gente nota como ato e potência se traduzem no mundo físico como forma e matéria. A forma é o princípio ativo, aquela essência que faz com que uma coisa seja exatamente o que ela é e não outra coisa qualquer. É o ato que individualiza. A matéria, por outro lado, é o substrato, a potência sem forma, que tem a capacidade de receber essa forma. Pensa assim, a forma é o projeto arquitetônico e a matéria são os tijolos soltos esperando para serem empilhados. Com esse tom clínico em mente, a gente já tem a base para entender como os antigos viam as coisas. Parte 2. As faculdades da alma, a anatomia operativa. Agora que os princípios do cosmos estão bem estabelecidos, vamos para a segunda parte da nossa caixa de ferramentas. Mapear a estrutura do ser humano. E não, a gente não vai usar as lentes da psicologia moderna, que foca em traumas ou sentimentos reprimidos. Aqui, o ser humano é encarado estritamente como um diagrama anatômico de operações puras. A mecânica da alma, segundo São Tomás de Aquino, dita que a alma não é um fantasma etéreo flutuando por aí, mas o princípio imaterial que simplesmente ordena as operações do corpo. É uma separação cirúrgica. No topo, a gente tem a inteligência, cuja operação é a apreensão abstrata, infalível e objetiva da realidade. Logo abaixo, a estimativa, que elabora as possibilidades de ação. E, completamente separado disso tudo, o apetite concupiscível. Esse é inteiramente reativo. Ele não pensa, tá? Ele só gera simpatia ou antipatia subjetiva baseada no prazer ou desprazer, o que resulta em desejo ou aversão. Essa distinção claríssima entre a inteligência objetiva e o apetite subjetivo é fundamental e vai ser o grande eixo da nossa análise. Parte 3. Criação. Luz e trevas, o amanhecer estrutural. Com as ferramentas em mãos, a gente vai para a nossa primeira aplicação estrutural, focando nos dias da criação lá no Gênesis. É aqui que se estabelece o ritmo, aquela precisão matemática que vai conduzir o resto da nossa análise. Lendo o texto literal do Gênesis com total objetividade, a gente encontra: haja luz no primeiro dia, depois haja um firmamento no meio das águas no segundo dia, e no terceiro dia apareça a porção seca. Agora, se a gente tentar ler isso com a ciência material moderna, vira um absurdo. Como assim a luz surge antes do Sol? Mas e se a gente fizer uma leitura estrutural? Desse ponto de vista estrutural, a tradução é cristalina e totalmente despojada de qualquer mito. O próprio São Tomás de Aquino explicou isso brilhantemente. A luz, criada no primeiro dia, representa a criação da natureza intelectual e mortal. É a inteligência pura. O firmamento que separa as águas é a natureza psíquica, a alma, que tem o potencial de se voltar para o intelecto, que está acima, ou para as paixões que estão abaixo. E a porção seca, criada só no terceiro dia, é finalmente a natureza corpórea ou física. O texto está listando exatamente a criação dos 3 princípios cosmológicos da realidade, ordenados do mais sutil e ativo, o ato, para o mais denso e passivo, a potência. Parte 4. Adão e Eva, a inteligência. Vamos desconstruir os primeiros humanos. Aplicando o mesmo bisturi analítico, a gente tem que parar de ver os primeiros humanos como figuras biológicas históricas passeando num jardim botânico e começar a vê-los como componentes super precisos de um único sistema operacional humano. A citação literal que detalha a formação da mulher afirma que não era bom que o homem estivesse só e que era necessário fazer uma auxiliadora adequada para ele. Para isso, algo é retirado do seu próprio lado, uma de suas costelas. O que será que essa anatomia toda bizarra significa em termos puramente mecânicos? O pulo do gato aqui, seguindo comentadores clássicos como o Santo Agostinho, é que Adão e Eva não são 2 pessoas distintas nesse nível de análise. Eles representam um único ser humano. Adão é a inteligência humana operando de forma abstrata. Mas, convenhamos, uma inteligência não consegue navegar sozinha no mundo físico. Ela precisa de uma auxiliadora. Entra a Eva, que representa a alma passional, a afetividade e os sentimentos. E por que logo uma costela?
A costela, geometricamente falando, é um osso curvo, ela não aponta para as coisas de forma reta. Isso ilustra perfeitamente que os sentimentos, representados por Eva, só indicam o valor da realidade de forma indireta e subjetiva, e precisam sempre ser pesados e avaliados pela inteligência central, que é Adão. Parte 5. A queda e a serpente, dissecando o mecanismo do erro. Entendendo esse sistema humano, a gente precisa olhar para a queda não como um desastre distante lá do passado, mas como um processo mecânico, contínuo e repetitivo que acontece dentro da operação de cada indivíduo a todo instante. Olha só o verso literal da tentação. É muito importante notar com cuidado a direção do fluxo de dados. A serpente interage estritamente com a mulher, e somente depois disso a mulher entrega o fruto ao homem. A grande pergunta é, por que a serpente não foi lá e falou direto com o homem? Porque o mecanismo do erro se desdobra como uma rigorosa cadeia causal. A serpente representa os objetos temporais e limitados deste mundo. E objetos materiais não podem falar diretamente com a inteligência, a função de Adão. Por quê? Porque a inteligência exige evidências lógicas e infalíveis. Então, o estímulo temporal, que é o passo 1, é apresentado à afetividade, o passo 2, Eva. A afetividade entra em ressonância e gera um desejo totalmente desproporcional por aquele objeto material. É só por causa dessa pressão interna subjetiva, dessa perda de proporção, que a inteligência, o passo 3, Adão, acaba sendo forçada a capitular e abandonar sua medida objetiva. O erro acontece exatamente quando o intelecto é dominado por o apetite concupiscível. É física pura aplicada à moral. Parte 6. O Mar Vermelho, o eixo da realidade. Para amarrar tudo isso, vamos avançar um pouco na cronologia e testar essa exata mesma estrutura aristotélico-tomista num dos maiores eventos do livro do Êxodo, só para ver se o padrão se sustenta. A citação nos mostra a descrição exata da manipulação física das águas e a emergência da terra seca. Trata-se da fuga literal do Egito, sem claro, mas as palavras usadas ecoam milimetricamente as mecânicas lá do primeiro capítulo do Gênesis. E isso demonstra, de forma brilhante, a tradução estrutural final. O cajado de Moisés estendido não é só um truque de mágica, ele opera como o próprio eixo cósmico. Ele força uma divisão ontológica. De um lado, as águas, que na filosofia antiga sempre simbolizam a potência caótica, fluida, não determinada. Do outro lado, o resultado da ação divina, a terra seca, que representa a forma, a determinação rígida, sólida e fixa. É literalmente a ordem, o ato, subjugando o caos, a potência. O texto está descrevendo o alinhamento da realidade de acordo com princípios absolutos e imutáveis. E a nossa desmontagem chega ao fim. Aquela intuição vaga e sentimental foi substituída por um modelo frio e mecânico de ato, potência, inteligência e apetite. Diante desse quadro clínico formidável, a questão analítica que não quer calar é a seguinte. Sabendo que a queda de Adão é simplesmente o intelecto cedendo à afetividade desordenada, com que frequência, na mecânica silenciosa da vida diária, a inteligência humana continua assinando concessões a ressonâncias puramente emocionais? É uma reflexão que transforma totalmente o jeito da gente avaliar as nossas próprias tomadas de decisão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.